Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 17 de janeiro de 2021. Segundo domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O evangelho desse dia de hoje, ele destaca o segmento e a pronta resposta daquele que viu Jesus e que se encantou por ele a ponto de segui-lo. Sim, foi justamente o que aconteceu com André. André, que é discípulo de João Batista, irmão de Pedro, irmão de Simão. Estando com dois de seus discípulos, João Batista viu Jesus passar. Ele não perdeu a oportunidade de apresentá-lo a eles. João o apresenta como o Cordeiro de Deus. Essa apresentação de Jesus feita por João aos seus discípulos, aos seus seguidores, nós recordamos todos os dias, quando celebramos a Eucaristia, ao apresentá-la à Assembleia. Quando dizemos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Assembleia responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Ou seja, nós manifestamos a nossa indignidade em recebê-lo na nossa vida, em recebê-lo no nosso coração, ainda tomado pelo pecado e pelas resistências, em entender o seu chamado. Mas sabemos que Ele pode transformar a nossa vida, transformar o nosso coração com apenas uma palavra. Quem confia verdadeiramente em Deus, no Cristo presente na Eucaristia, o Cordeiro de Deus imolado por nós, por causa dos nossos pecados, ele torna-se digno de recebê-lo e digno também de segui-lo e de testemunhá-lo. Assim, João então apresenta Jesus a André e ao outro discípulo. Veja que quando nós seguimos Jesus, não somos ignorados por ele. Os discípulos de João estavam seguindo Jesus e ele percebeu esse seguimento. Então ele volta para trás e pergunta o que é que eles estavam procurando. E você, qual seria a sua resposta se Jesus se voltasse para você e te perguntasse o que é que você está procurando ao segui-lo? Tipo, quando vamos à missa, quando buscamos os sacramentos da igreja, buscamos esse seguimento a Jesus, o que é que nós queremos quando nós nos tornamos cristãos? Pode ter certeza de que muitos ainda não sabem, pois são muitos os que recebem a comunhão, o batismo e os demais sacramentos, mas sem saber de verdade o seu real significado. Mas veja que de discípulos de João, aqueles discípulos, André e o outro discípulo, eles passaram a ser discípulos de Jesus. Houve uma mudança de rumo nas suas vidas, uma transformação total. André, que foi um dos que ouviram e seguiram, ele não parou por aí. Não, ele tornou-se pescador de gente, ou seja, tornou-se um discípulo missionário de Jesus Cristo. Ele foi ao encontro do seu irmão e disse que havia encontrado o Cristo.
o Messias, aquele que era tanto esperado. E ele apresentou Jesus a seu irmão Simão. Quando Simão encontrou com Jesus, ele viu também a sua vida ser transformada. Desse dia em diante, ele passou a se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Ou seja, tornou-se Pedro que nós conhecemos. Jesus precisa de muitas pedras. Isso é, Pedro, José, João, Maria e tantos outros para construir o seu reino. Precisamos nos tornar uma dessas rochas que ajudam a alicerçar o reino de Deus. Portanto, não sejamos pedras de tropeço, não sejamos obstáculos para que o reino de Deus aconteça, mas que sejamos sim pedras que edifiquem, pedras que fortaleçam, tornem sólido o reino de Deus entre nós. Este é o propósito do chamado de Jesus. Ele está esperando a nossa resposta. E a nossa resposta não pode ser uma resposta apenas verbal. Ou seja, uma resposta apenas com louvores, com atos penitenciais. Mas deve ser uma resposta também com atos concretos, com um verdadeiro compromisso cristão. Esse compromisso, ele começa dentro de cada um de nós e se estende para toda a comunidade. Que você então possa ser também uma dessas pedras. Uma dessas pedras que não seja de tropeço, não seja um obstáculo que dificulte, mas que seja uma pedra firme de uma fé concreta, que por meio de você o Senhor possa ainda atrair muitos e muitos servos para ajudar na construção do seu reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, desça sobre você, desça sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.